Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. A primeira que você assistiu, de fato, foi uma introdução, falando sobre o que vai acontecer nesse curso, e agora nós vamos à nossa primeira aula desse curso Nova Aliança. Seu coração está cheio de expectativa? Eu espero que sim. Deixa eu te aconselhar, para tudo para assistir essas aulas. Eu sei que muitos têm essa mania de outros afazeres, né? Tá assistindo a aula ao mesmo tempo, tá arrumando criança para ir para a escola e também tá ali mexendo na cozinha, fazendo comida. Até imagino as mulheres nas suas correrias. Bom, eu sei que tudo isso é necessário, a Marta é necessária, mas não tem como ser Marta e Maria ao mesmo tempo, concorda? Então, eu oriento que se realmente agora você estiver fazendo alguma coisa, estiver envolvido em outras coisas que não tem como parar, não assista essa aula agora. Assista ela em outro momento, sabe por quê? O seu cérebro depois vai entender que você assistiu a aula. Na sua mente vai, já assisti a primeira aula. Só que você não prestou atenção nos detalhes. E isso pode atrapalhar lá na frente, você não entender outra coisa, porque você não recebeu o que a gente está falando aqui no início. Então, o que é melhor você fazer? São apenas 30 minutos, mais ou menos, cada aula. Ou passa um pouco, ou menos um pouco. Então, você vai, poxa, eu tenho meia hora aqui agora. Você vai para o seu quarto, para tudo e vai assistir. E acompanha também com o livro. É o que eu oriento, para você realmente entender o que está sendo falado, conhecer o que está sendo falado e crer no que está sendo falado. É um processo. Então, esse é o conselho que eu te dou. Vamos lá. Vamos então ao nosso livro Está Consumado, parte 1, e o nosso primeiro tema é a nova aliança. Vamos lá, a gente vai ler bastante, você pode ler por aí também, e a gente vai parando aqui, que essa é a proposta do curso, eu estar lendo, porque ler você lê, só você ir na sua casa, mas eu quero, eu como o escritor do livro, eu sei cada detalhe que eu escrevi aqui, e eu quero aprofundar um pouco mais. Esse livro, para que vocês tenham noção, ele estava com aproximadamente 450 páginas. Aí eu percebi que ia ser um livro muito grosso. Aí o que eu fiz? Eu fui reduzindo a 228 páginas. Só que as 450 está aqui. Está aqui, está na minha mente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lendo e vou lembrando daquilo que eu tirei e eu vou falando com você aqui. Por isso que vai ser muito bom, porque eu quero acrescentar, aprofundar, explicar por que eu escrevi detalhes. E cada parágrafo que eu leio desse livro, inclusive eu fiz algumas lives sobre o livro, a gente aprende. Eu falo isso para a glória de Jesus. Cada parágrafo a gente aprende. E antes da gente começar de fato, eu quero dizer para você algo aqui. Presta atenção. Tempo, informação, conhecimento, revelação. Então eu preciso separar tempo, que eu orientei que agora você separar o tempo da aula. Eu preciso receber as informações. Isso vem para dentro de mim como conhecimento. E do conhecimento Deus revela, porque Deus só revela aquilo que a gente já conhece, a palavra de conhecimento. Então Deus começa a revelar algo lá no seu espírito. E depois da revelação, nós temos as nossas crenças. A gente crê de acordo com aquilo que a gente conhece e é revelado a nós. E depois das nossas crenças, tem os nossos comportamentos. Então, presta atenção. Os meus comportamentos são determinados pelas minhas crenças. E as minhas crenças são determinadas por aquilo que eu conheço. Um islâmico, por exemplo, ele conhece sobre Alá e assim ele crê. E como ele crê, assim ele se comporta. Então, cada religião tem a sua crença. Aqui nós não falamos de religião, nós falamos de cristianismo. E o cristianismo também tem a sua crença, assim eu me comporto. Tá vendo? Tudo vai lá no comportamento. Então, todo o tempo que você tira aqui, você vai estar tendo uma revelação e você pode ter certeza do que eu vou falar aqui. Muitos comportamentos vão mudar, muitos frutos serão diferentes após essa revelação da nova aliança. Mas vamos lá? Então, no capítulo 1, nós vamos estudar aqui sobre compreendendo a nova aliança. Vamos lá. Vamos partir para cima aqui para a gente entender nessa linda jornada da nova aliança. Perceba que a nova aliança é um dos assuntos mais incompreendidos na igreja atual. De forma geral, os cristãos têm misturado a velha aliança com a nova aliança. E isso é um engano do inimigo que, infelizmente, tem limitado o poder da igreja. Muitos dos ensinamentos contidos neste livro podem lhe apresentar estranhos a princípio, pois quando nos acostumamos a fazer algo errado, por muitas gerações, a maneira correta parece ser a errada.
A gente está vivendo um tempo que o certo está errado e o errado está certo. Certamente não tenho a revelação completa sobre a nova aliança. Contudo, tenho estudado praticamente todos os dias sobre esse assunto. Não poderia julgar ninguém que viva uma mistura das duas alianças, até porque eu também fiz o mesmo durante muitos anos da minha vida cristã. Toda a compreensão, conhecimento e revelação que hoje tenho a respeito deste assunto atribuo à graça e à bondade de Deus. Não sou eu, é o Senhor. Estou certo de que esse tema é de suma importância para a Igreja de Cristo. Por isso, propositadamente, falarei muitas vezes sobre a mesma coisa. Creio que não há nada que roube mais o potencial que Deus nos deu e as bênçãos celestiais do que não entender nem viver na nova aliança. Quando o nosso coração realmente compreender essas verdades, desfrutaremos de uma vida de permanentes bênçãos, provisões e intimidade com o Espírito Santo. É leve quando você vive pela graça. É impossível entender verdadeiramente a nova aliança sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos dele toda hora aqui. Todo momento nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. Ah, pastor, então faz meia hora de oração aqui, vamos orar. Calma. Nós vamos perceber que não é bem assim. Ele já habita em nós, ele está aqui. Ele sabe da nossa consciência, do nosso entendimento. E eu creio que ele já está falando com a gente. Fique tranquilo. O meu tempo de oração eu já tive com o Senhor. Mas vamos lá. Portanto, abra o seu coração e peça a ajuda dele. Então, tire um tempo você. Eu já tirei o meu. Tire o seu. Toda vez que você for assistir uma aula, separe pelo menos uns 5 minutos. Não precisa de mais. Uns 5 minutinhos. Fale, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso de luz, eu preciso de revelação, eu preciso de entendimento. Eu me propus adquirir esse curso porque eu quero te conhecer mais. Peça a Ele ajuda. Peça a Ele para que você consiga discernir tudo aquilo que a gente foi ensinando aqui, principalmente aquilo que você nunca ouviu. Gente, é muita coisa que eu vou falar aqui que você nunca ouviu. Eu não estou dizendo que todos nunca ouviram, mas que muitos aqui nunca ouviu. Você quer ver? Vou falar aqui agora. Eu vou começar aqui agora um assunto que talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Talvez ouviu, talvez não. Como eu devo ler a Bíblia? Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso fazer pelo menos 3 perguntas. Qual a primeira pergunta que eu faço? Quem está falando? É extremamente você fazer essa pergunta. Por quê? Nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus quem falou. Ainda que a gente a chama de palavra de Deus, nem tudo na Bíblia foi Deus que falou. Gente, aqui vai ter uma desconstrução, tá? Prepare o seu coração. E não interprete precipitadamente. Acalme o seu coração, vai ouvindo. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, então você pode assustar a princípio. Mas as pessoas que já me seguem, me acompanham, assistem às lives, congregam na nossa igreja, eu sou pastor titular da Igreja Resgatando Vidas, então o povo que já anda com a gente, já sabe do que a gente trata aqui, e já não é novo para eles. Mas se é novo para você, acalme o seu coração e procure entender o que eu vou falar aqui, tá? O Espírito Santo está no controle, descanse seu coração, só descanse seu coração. Você não está aqui por acaso, tá? Porque senão você começa a ouvir aqui e fala, ih, mas o que o pastor está falando? Não, pelo amor de Deus, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Não é. Ela é inspirada, mas nem tudo foi Deus que falou. Você quer ver? Quando você lê Lamentações de Jeremias, é um livro da Bíblia. Está na Bíblia. Mas não foi Deus que falou. Foi Jeremias quem lamentou. São lamentações. Quando você lê, por exemplo, os Salmos, não foi Deus que falou. Foi Davi que falou, foi Moisés que falou, foi Salomão que falou. Eles falaram com Deus, não foi Deus que falou com eles. Ali é uma inspiração do que nós devemos louvar e adorar a Deus, salmodiar a Deus. Mas não é Deus quem está falando, é o homem que está falando com Deus, não Deus falando com o homem. Olha, quando você lê o livro de Jó, quem fala no livro de Jó? Quanto Deus fala ali? O livro de Jó praticamente todo é Jó falando, os amigos, entre aspas, de Jó falando. Não foi Jó falando. Lá no final Deus fala. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Aí disse Abraão, quem disse foi Abraão. E disse Noé, quem disse foi Noé. E disse, o próprio apóstolo Paulo tem momento que fala assim, eu falo como homem.
Ele exclui naquele momento Deus falando e fala assim, eu falo como homem. Então, é muito importante você buscar esse entendimento, isso vai te ajudar. Então, o que eu falei aqui, eu vou ler. Nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus quem falou. Ainda que toda a escritura seja inspirada por Deus, como Paulo diz a Timóteo, é importante observar observar quem está se expressando. No livro de Jó, por exemplo, quem mais fala são Jó e seus amigos. Em Lamentações de Jeremias, quem lamenta é o próprio Jeremias. Nos Salmos, quem fala e compõe são os salmistas. Responder a essa pergunta, com certeza, facilitará o seu entendimento. Quando você estiver lendo, pergunta, quem está falando aqui? Isso vai te ajudar a entender a Bíblia. Olá, que bom ter você por aqui. E olha, se você está aqui é porque você tem fome e sede de Deus. E como você tem fome e sede de Deus, esse curso é para você. O pastor José Carlos tem nos ensinado de forma extraordinária sobre Nova Aliança. E esse curso vai te ensinar a se libertar de uma vez por todas desse modelo antigo de Velha Aliança. Esse curso está recheado de muitas revelações e você vai ter acesso a elas pagando apenas 12 vezes de R$ 29,90, valor de um lanche mensal. Clica no link que está na bio, obtenha todas as informações. É um curso que você mesmo vai fazer o seu horário, vai assistir no tempo que você puder. Então não deixe de adquirir. Segunda pergunta que você deve fazer: para quem está sendo falado? Para quem está falando? A Bíblia foi escrita para diferentes povos em tempos e culturas diferentes. Sabemos que ela é viva e se aplica aos nossos dias atuais, mas não podemos tomar para nós, por exemplo, algo que era específico para o povo judeu. Aí que está o grande problema da lei entrando nas igrejas, porque a lei era para o judeu, tá vendo? Há ainda a questão cultural. Um exemplo clássico disso é a orientação de Paulo aos coríntios sobre as mulheres usarem véu, registrado em 1 Coríntios capítulo 11. Por que as mulheres hoje não usam véu? Elas estão erradas? Não. É porque na cultura dos coríntios, as mulheres precisavam usar véu por causa da questão das mulheres prostitutas, para diferenciar. Mas não é a nossa realidade hoje. Hoje a mulher de cabelo curto pode ser mais santa do que a mulher de cabelo longo. Naquela época não. Tá vendo? Por isso que a maioria das igrejas não usa véu. E é interessante que quando você vai conversar com o pastor, por que a igreja não usa véu, as mulheres não usam véu, ele explica isso aqui. Ele fala assim, não, é porque na época dos coríntios, é uma cultura. Ele sabe do que eu estou falando aqui. Só que não é só essa cultura. Nós vamos perceber que tem outras questões culturais também. Tá vendo? Então vamos lá, vamos em frente. A terceira pergunta que você precisa fazer, se você quer entender melhor a Bíblia Sagrada, é em que tempo foi falado. Essa pergunta é extremamente importante, gente. Extremamente importante. Que tempo foi falado? O que eu estou lendo aqui foi falado na velha ou na nova aliança. Isso fará uma enorme diferença. Aí vamos lá. Eu e você tivemos o privilégio de nascer depois da cruz, na dispensação da graça, no tempo da nova aliança. Portanto, devemos ter cuidado ao interpretar textos da Bíblia que se referem à velha aliança. Além disso, a velha aliança estava diretamente relacionada ao povo judeu, e não à maioria dos cristãos que são gentios convertidos ao cristianismo. Velha aliança, antes da cruz. Nova aliança, depois da cruz. Pastor, eu posso dizer velha aliança, Velho Testamento, nova aliança, Novo Testamento? Não. Não. Por quê? Porque, por exemplo, você encontra textos da velha aliança, lá na velha aliança, você encontra textos lá no Velho Testamento, que é de nova aliança. Gênesis 15, por exemplo, fala de nova aliança, a Torre de Babel tem a ver com nova aliança. Gênesis, ali bem no início, quando o homem pecou, eu já disse isso aqui, e o animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, está falando de nova aliança. Então tem vários textos no Velho Testamento que é de nova aliança, assim como tem texto no Novo Testamento que se refere à nova aliança. Por exemplo, os 4 evangelhos estão no Novo ou no Velho Testamento? Está no Novo, correto? Os 4 evangelhos estão no Novo Testamento. Começa em Mateus, Marcos, Lucas e João, Novo Testamento. Mas é na Velha Aliança. Por quê?
Porque a nova aliança começa no sangue derramado. A nova aliança não começa quando Jesus nasce, mas começa quando Jesus morre. Então, praticamente tudo que está falando de Jesus ali, fala de um Jesus andando na velha aliança. Tanto é que Jesus teve que cumprir a lei e os profetas, velha aliança. Quando ele derrama o sangue dele, ele fica mais um tempo na terra, vivendo o tempo da nova aliança. Por isso que ele chega para os discípulos em Marcos 16:15, depois que ele ressuscita, começa o sangue da nova aliança, já foi derramado, então ele começa o tempo da nova, e ele, olha que coisa linda, ele chega para os discípulos e fala assim, Marcos 16:15, portanto, agora, mas ele não podia dizer isso antes de morrer, porque ele veio para os judeus, então ele precisava consumar naquela cruz que os judeus não iam recebê-lo. Aí, como os judeus não recebeu Jesus, não creu em Jesus, aí ele morre, consuma isso, essa crença deles, e eles não receberam Jesus, não creram em Jesus, então Jesus ressuscita, vai até os discípulos e fala para eles assim, portanto, agora, está lá no texto, Marcos 16:15, portanto, agora, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não era assim, era para pregar somente a Jerusalém, aos judeus. Mas ele falou, agora pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Quando começa Atos dos Apóstolos, ele fala, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí se estendeu a todos nós. Jesus, a princípio, ele estava somente para os judeus. Depois que ele morre, os judeus não receberam, João 11, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quanto receberam, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos. E aí que nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Então eu preciso realmente ter esse discernimento que o tempo da velha aliança não é o tempo do Velho Testamento. Jesus, todos os livros evangelísticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 evangelhos, foram escritos no Novo Testamento, mas Jesus andou no Velho Testamento, no tempo da lei e não no tempo da graça. A graça só foi consumada em João 19:30, bem nos 33 anos de Jesus. Vamos lá. Outra orientação importante. Procure entender o contexto do texto. Não leia versículos isolados. Isso tem demais, gente. Interpreta errado porque lê isolado. Tente compreender a história e o tema abordado. Muitas vezes o assunto não termina no mesmo capítulo. Observe, por exemplo, Mateus 24, onde Jesus responde a uma pergunta dos discípulos em Mateus 24:3, e só conclui o raciocínio no final do capítulo 25. Lá no versículo 3 de Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus assim, quando é que será o fim? Que sinal haverá da sua volta e do fim? São 3 perguntas se você analisar o versículo. Jesus usa o capítulo 24 todo e o capítulo 25 para explicar essa pergunta. Então, toda vez que você estiver lendo Mateus 24, do 4 para frente, do versículo 4, lembre-se que ele está respondendo a pergunta do versículo 3. Aí, se você ler apenas até o versículo 10 e parar, depois da outra semana ler, você já não vai lembrar o que você está lendo. Por isso que é importante você pegar o texto, ler até o fim para você entender o contexto. Quando você vai também para Lucas capítulo 15, Jesus trabalha sobre as perdas. Ele fala da perda, olha isso aqui. Ele fala da perda de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. E foi atrás dela, 1%. Depois ele aumenta a perda. Ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas dentro da casa. Ela perdeu uma e foi à busca dela. 10%. Uma de 10, 10%. Aumentou a perda, era 1%, foi para 10%. Depois ele fala da perda de um pai que tinha 2 filhos, um foi embora. 50%. Metade foi embora. Aí você termina o capítulo. Só que ele continua. E no capítulo 16, olha o assunto. Por isso que eu não posso ler por capítulo, eu preciso ler por assunto. Aí no capítulo 16 ele fala da perda de um mordomo. Era só um mordomo que aquele senhor tinha. Ele perdeu ele, 100%. Então, perdeu 1%, depois 10%, depois 50%, depois 100%. Então, eu preciso, para entender o que Jesus está tratando ali, eu preciso continuar no capítulo 16 e ler a última parábola. Estão entendendo? Por isso que é extremamente importante eu ler por assunto.
Portanto, leia a Bíblia por assunto e não apenas por capítulos. Gente, o que nós vamos tratar aqui agora, prepare seu coração, isso aqui é muito bom. E quando você tem essa luz, esse entendimento, isso vai facilitar muito você entender tudo que a gente vai tratar nesse livro. É uma base, é um código poderoso que tem aqui, que se a gente entender, vai abrir muito o nosso entendimento. Vamos lá, nós vamos falar sobre a aliança de sangue. Vamos falar sobre a aliança de sangue de Gênesis capítulo 15. Eu oriento que você leia cuidadosamente Gênesis capítulo 15. Deixa eu ver se eu tenho disponível esse texto aqui no livro e a gente vai ler. Bom, na verdade eu não tenho esse texto disponível em Gênesis 15. Minha ajudante está me ajudando aqui, obrigado, glória a Deus. Você é muito preciosa, tá, Carol? Vamos lá. O que está acontecendo aqui em Gênesis 15? A gente vai ler e depois a gente vem para o nosso ensino aqui. Olha só, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, dizendo, não temas, Abraão. Na verdade, Abrão ainda, né? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui vai destravar. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti ser gerado, esse vai ser gerado de ti, esse será sim o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu, olha isso aqui, e creu ele, quem? Abrão, no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. O que Abrão fez? Creu. Isso aqui é a nova aliança. Ele apenas creu, ele não fez nada. Deus deu uma palavra e ele creu. E isso foi imputado, foi o suficiente para ele ser justificado. Mas vamos continuar? Disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar? Disse-lhe o Senhor, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Bom, deixa eu parar um pouquinho aqui, e eu vou ler um pouco aqui. Gente, preste atenção nisso aqui. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Isso aqui é muito revelador. Vamos lá. Temos uma grande revelação fantástica sobre a nova aliança. Perceba que Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Abraão então pergunta, como pode ser isso, sendo que eu não tenho filhos? Conhecemos bem essa passagem, onde Deus pede a Abraão que separasse alguns animais e os partisse ao meio para selar uma aliança chamada aliança de sangue. Eu vou ler porque aqui o livro explica, tá? Mas eu poderia explicar direto para você. Naquela época, quando 2 partes faziam uma aliança, elas passavam pelo meio dos animais partidos, declarando que estavam selando um compromisso um com o outro. Quem quebrasse essa aliança seria partido ao meio, assim como aqueles animais. Deixa eu explicar, isso é melhor. Aí eu explico a aliança de sangue. O que está acontecendo aqui? Era uma cultura da época, gente, que quando eu fazia uma aliança com alguém, de uma compra, de um contrato, de qualquer compromisso um com o outro, dependendo do nível de compromisso, existia aliança de sangue. As partes chamavam para essa aliança de sangue. E eles partiam os animais ao meio, colocavam uma banda de um lado, a outra banda do outro, e o sangue no meio. E as 2 partes, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito lindo quando a gente entende. As 2 partes tinham que passar no meio dos animais. Isso significava o seguinte, que se uma das partes quebrasse essa aliança,
seria morta, essa pessoa seria morta como os animais foram mortos. Era algo muito sério que culminava até numa pena de morte naquele tempo. Então, quem passava pelas metades? Quem estava fazendo aliança. Só que, quando Abraão parte os animais, coloca uma banda para um lado, uma banda para o outro, Deus vem, e o que Deus faz? Isso é muito lindo. Deus coloca Abraão num profundo sono. Quem é Abraão? O homem. Abraão simboliza nós, é a gente. Foi colocado num profundo sono. Você sabe qual a melhor forma de você relacionar com Deus? No descanso, no profundo sono. E às vezes a gente fica igual maluco, trabalhando e orando e buscando e pagando o preço, é madrugada, é jejum e tal. Querido, não faça nada disso para receber algo de Deus. Faça isso para relacionar com Ele. É tudo no descanso hoje, já está tudo consumado. O que a gente está falando aqui, está falando da cruz. Tudo tem a ver com a cruz. Aí o que acontece? Quando Abraão vai para o profundo sono, olha o que o texto diz para nós. Então disse Abraão, saibas o decreto que peregrina, disse a Abraão, perdão, Deus dizendo, saibas decreto, de certo que peregrina será a tua descendência em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligirão por 400 anos. Está falando do povo de Israel, descendente de Abraão, que seriam afligidos lá no Egito. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Mas vamos lá. Olha isso aqui agora. Olha isso aqui. Abraão está em profundo sono, correto? A gente leu aqui em cima. E sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão. E eis que uma fumaça e uma tocha de fogo passou pelas metades. Então, se a gente analisar bem o texto, o que a gente poderia pensar? Pastor, se é uma aliança feita entre duas partes, Abraão não podia estar dormindo. Abraão tinha que estar ali acordado, esperando por Deus, para que passasse Abraão e Deus. Porque a aliança estava sendo feita entre Abraão e Deus. Então, Abraão tinha que passar nas partes, mas Deus sabia que se Abraão passasse nas partes, ele seria picado ao meio depois, porque ele ia quebrar a aliança. O homem é quebrador de aliança. E é isso que a gente precisa entender. Você não vai relacionar com Deus baseado na sua aliança. Pedro tinha uma aliança com Jesus e negou ele 3 vezes. Mesmo que ele falou, eu não te nego, negou. Não se baseie no que você faz. Não se baseie nas suas promessas. Não se baseie na sua aliança, que você vai se frustrar. Você vai quebrar a aliança. A gente quebra a aliança todo dia. Abraão não podia passar nas metades para mostrar para nós que o homem não tem aliança com Deus. Ele quebra a aliança. A nossa aliança é através de Jesus Cristo. Pastor, quem passou então nessas metades? Está aqui. A Bíblia é cheia de símbolos. Passou a fumaça e passou também a tocha de fogo. Quem é a fumaça? A fumaça manifestava no tabernáculo. Era o próprio Deus manifestando no Santo dos Santos através de uma fumaça. Quem era essa tocha acesa, essa tocha de fogo? Lá no início dos evangelhos, Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo. A tocha acesa é Jesus. A fumaça é Deus. Quem passou nessa aliança, nessas metades, foi o pai e o filho, a favor de Abraão. Então a aliança que foi feita, aqui ela é simbólica, na cruz ela foi um fato, que é a aliança de sangue, aconteceu entre o pai e o filho a favor de Abraão. E hoje aconteceu na cruz, de fato, a aliança do pai e do filho por você e por mim. E qual é o nosso melhor lugar de estar para ter uma vida abençoada em todas as áreas? Crendo, como Abraão creu, e descansando. Não é o que você faz, querido. Eu sei que você aprendeu diferente, muitos de nós. Se não pagar preço, muita oração, muito poder. Se eu buscar, Deus responde. De madrugada, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar, eu tenho que ir para o monte. Ah, se eu não pago o preço, se eu quero a minha vitória, eu vou para a campanha. Não é nada disso. O que temos hoje, crentes cansados, porque está pensando que é alguma coisa que eles fazem. Quem dorme não cansa, descansa.
Abraão simboliza o nosso descanso de uma aliança que foi feita a nosso favor. O texto diz para nós, queridos, que quando a tocha acesa, eu estou lendo Gênesis 15, agora o 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que uma fumaça e uma tocha de fogo passou pelas metades. Naquele mesmo dia, o Senhor fez um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu não vou continuar lendo aqui, que não faz sentido para nós, o restante agora aqui, mas é isso que você precisa entender. A aliança, ela não é feita entre nós e Deus. Por isso que tudo é no nome de Jesus, porque ele é o procurador da aliança. Ele fez uma aliança com o Pai ao nosso favor. Aqui em Gênesis 15 é um tipo da aliança. Lá em João 19:30, ele disse naquela cruz: está consumado. Foi o fato de Deus ali que aconteceu. A nova aliança foi celebrada naquela cruz. Então eu e você não entramos nessa aliança fazendo. Não é o que você faz, querido. Não é o preço que você paga. Não é o quanto que você ora. Não é o que nós não temos que orar. Mas não é o quanto você ora. Não é o quanto você faz alguma coisa. Mas é o quanto você entende, compreende e crê no que Cristo fez por nós naquela cruz. Sabe a sua melhor posição e a minha? Para que a nossa vida seja vitoriosa em todas as áreas? Descansar. Amém? Bom, nós vamos encerrar essa aula por aqui. Vou marcar aqui onde nós paramos. E até a nossa próxima aula. Eu espero que você esteja aprendendo. E a gente ainda está no início. Tem muita coisa pela frente. Até a próxima aula.